Abra comigo a palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8. Vamos ler ali do verso 12 até o verso de número 20. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, verso de número 12 até o verso de número 20. Foi? Diz assim a palavra de Deus. De novo, lhes falava a Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo. Logo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está o teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias o meu Pai, ou a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilaço, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. A oração já foi feita. Meus amados irmãos, o que é luz? Esse é o mistério da física. O senhor Isaac Newton, ao escrever o seu compêndio sobre ótica, ele tentou esmiuçar um pouquinho do que seria a luz. Mas, durante muitos séculos, isso foi um problema para a física. Primeiro, o pensamento é de que a luz era apenas algo que iluminava o ambiente. E sem ela, de fato, nada poderia... não poderia se enxergar a realidade. Mas no século XIX, um físico chamado James Clerk Maxwell, ele revolucionou essa compreensão do que é luz através de 4 equações principais, que na realidade já eram equações. Pela primeira vez, naquele momento, a humanidade ela percebeu que ele permitiu, na realidade, enxergar o mundo como ele era, através dessas 4 equações que eu mencionei. Mais tarde, anos depois, o senhor Albert Einstein, ele olhou para a luz e percebeu que a história ainda não estava completa. Ele diz que a luz, portanto, é um pacote de fótons, de matéria. E nesse pacote de matéria, ela podia transformar essa matéria. Essa matéria podia, portanto, ser transformada. Curioso, meus amados irmãos, é que mesmo depois de séculos de pesquisas, a luz ela ainda continua sendo um dos mistérios. Muitos dizem que a luz tem uma dualidade. Ora ela é partícula, ora ela é onda. Enfim, eu não quero incomodar os amados irmãos com tanta física, porque esse não é o propósito aqui do nosso texto. Mas, meus amados irmãos, Jesus aqui, tomando essa analogia,
tomando essa realidade que é a luz, ele trabalha justamente com essa metáfora. Quando aqui Jesus ele diz no versículo 12 do texto que nós lemos, eu sou a luz do mundo, ele não está dizendo que ele apenas ilumina caminhos difíceis. Aqui ele não está dizendo que veio apresentar uma luz. Ele aqui não está dizendo que ele veio clarear caminhos difíceis. Ele diz que ele é a própria luz. Ele é a própria luz. Ele diz que a luz que transforma, como Albert Einstein ele diz, é ele. E que não transforma matérias físicas ou matéria, mas transforma corações. Ele não precisa de equações como de James Clerk Maxwell para poder definir a sua essência. Ele é a luz. E João, o nosso cientista maravilhoso, não precisou de laboratório para dizer e para escrever isso, de nos mostrar aqui que Cristo de fato é a nossa luz. E sem luz, assim como o senhor Isaac Newton, ele propôs, os olhos não funcionam, os olhos não enxergam. Sem Cristo, de fato, a mente ela não raciocina. Sem Cristo, sem a nossa luz, não existe verdade. Porque Cristo é a verdade. Ele é a luz que clareia, nos mostrando não somente o caminho, mas dizendo que ele é o caminho. Mais à frente nós iremos discutir isso. Portanto, meus amados irmãos, nessa passagem, nós veremos que Jesus é a luz que revela o Pai. Ele expõe o coração humano e conduz a verdadeira vida. Rejeitar a Cristo, rejeitar a luz, não é apenas rejeitar um mestre, mas escolher permanecer nas trevas. E aqui eu deixo, meus amados irmãos, que Maxwell, ele até pôde mensurar como a luz se propagava. Albert Einstein podia dizer como a luz transformava a matéria, mas aqui Jesus diz que somente ele é a transformação, porque ele é a própria luz. Ele é a própria luz do mundo. Por isso, meus amados irmãos, gostaria de conversar com vocês sobre 3 verdades elementares dentro desse texto. A primeira delas é que Jesus é a luz do mundo. Fontes adventistas, por exemplo, irmã Sara, elas dizem que a famosa profetisa Ellen G. White, ela seria a luz menor para os ensinos. E toda a profecia dela é porque ela é uma luz menor e Jesus é a luz maior. E aqui a gente compreende que somente Jesus é a luz, meus amados irmãos. Somente Jesus é a luz. Vamos ver aí no verso de número 12, como que esse texto ali, ele pode ser melhor compreendido. Acompanhe comigo o verso 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Para compreender esse início desse versículo, nós precisamos voltar um pouquinho atrás das nossas orientações, dentro das nossas exposições, melhor falando. Os irmãos vão de perceber que esse texto, na realidade, é continuação dos versos, principalmente verso de número 52, do capítulo de número 7. Jesus aqui ainda continua na festa dos tabernáculos, ou nas festas das cabanas. E nas festas das cabanas, irmã Milena, se tinham 2 características. A gente já falou de uma, que é a água. Jesus ali, ele utiliza da imagem da água, da metáfora da água, para dizer, eu sou a água viva. Porque naquela festa,
Já expliquei que os cântaros eram colhidos e aquela água era dedicada em oferta ao Senhor diante daquele ritual, justamente falando sobre aquela passagem onde a água jorrou ali no deserto e para o povo ali usufruí-la. A imagem aqui que Jesus ele quer trazer no capítulo de número 8, ainda em continuação com esta festa, por isso que ele diz de novo, lhes falava Jesus, porque ele continua novamente conduzindo o seu contexto, agora se dá na imagem de que aquela festa se elevava candelabros justamente para dizer, assim como Deus guiou o seu povo no deserto, através daquela coluna de fogo, aquelas luzes maravilhosas, então nós devemos lembrar, colocar os candelabros, as lamparinas, acesas no mais alto ponto ali de Jerusalém, para que todos enxerguem e se lembrem, Deus guiou o seu povo através daquelas luzes. E é por essa imagem, meus amados irmãos, que agora Cristo utiliza de novo dessa verdade. De novo, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. A luz que vocês veem, ou que o povo viu naquele deserto, era uma luz temporária, transitória. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Mas percebam, meus amados irmãos, que Jesus ele tem que falar de novo. Por que ele tem que falar de novo? Porque aqueles judeus, principalmente os fariseus, ainda estavam céticos. Ainda estavam cegos, ainda estavam descrentes. Jesus utiliza dessa imagem para dizer: vocês não entenderam nada sobre lei. Vocês não entenderam nada sobre o Antigo Testamento. Vocês não entenderam nada sobre a festa que vocês estão fazendo. O símbolo que vocês aqui estão utilizando de luzes no candelabro para dizer que os seus pais também fizeram isso, vocês não entenderam absolutamente nada. Aquela luz brilhante, e historiadores como Flávio José, por exemplo, vai dizer que aquela festa, a luz era brilhante. Inclusive, dava-se para enxergar aquelas luzes de Jerusalém toda. A qualquer ponto que você estivesse de Jerusalém, aquela luz podia brilhar. E Jesus ele utiliza para dizer, como eu disse, aquela coluna de fogo, aquela luz era transitória. A luz que ilumina o mundo, a luz do mundo está presente diante deles e eles não conseguiam ver. Prova de tudo, de que Cristo estava ali, o Messias estava ali, como nós já vimos, através dos milagres, através dos sinais miraculosos, através dos seus ensinos. Todos ouviam isso de noite, mas ainda eles estavam cegos, justamente por não compreender que o sol da justiça, como o profeta Miqueias diz, estava ali do lado deles. O profeta Miqueias, como eu citei, ele vai dizer que o sol da justiça brilhará e todos se alegrarão. Cristo é o sol da justiça, é a luz do mundo, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Através agora dessa nova metáfora que Cristo aqui quer passar, nós aprendemos duas características sobre a luz, que é Cristo. A primeira é que ela revela. Prova disso é que ele diz que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Como eu disse, meus amados irmãos, Sir Isaac Newton, ele diz que a luz é o mensageiro do universo.
E ele descobriu nas suas obras que a luz, nós não conseguimos enxergar a luz em si. Nós não conseguimos enxergar a nossa realidade sem que a luz de Cristo mexa na nossa visão e nos faça enxergar. O senhor Isaac Newton, por exemplo, dizia que nós enxergamos objeto porque a luz os revela. Nós só conseguimos ver o que está dentro do nosso coração quando Deus, de fato, ofusca a sua glória diante de nós e nós podemos perceber a nossa pequenez. Meus irmãos, hoje eu chorei. A gente sempre canta esse louvor, né? Tu és soberano sobre a terra, soberano sobre os céus. E nós não percebemos que na letra da música existe, apesar da sua glória imensa, o Senhor nos ama. O Senhor brilhou, retirando a nossa cegueira. Ah, meus irmãos, a luz brilhou nos nossos olhos, nos revelou a nós e nos fez enxergar, porque ele nos revelou a nós. Por isso a luz, ele diz aqui que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, porque ele brilhou. E ele diz, pelo contrário, terá a luz da vida. Como eu disse, o profeta Malaquias, capítulo 4, verso de número 2, ele diz, quando os que creem ver o sol da alegria se alegrarão. Aquelas pessoas viram o sol da justiça, viram a luz do mundo e não se alegraram. Através disso, nós temos um aprendizado também no que diz respeito a esse versículo. Nós falamos que somos salvos, temos a Cristo, mas nós não nos alegramos nele. E a gente vive a nossa vida como se ele não fosse a luz do mundo. Nosso cristianismo não produz justiça ou amor, não produz nem sequer Cristo. O texto de Malaquias aqui, ele é enfático em dizer que quando os que creem ver o sol da justiça se alegrarão. E aquele povo viu a luz do sol da justiça e não se alegraram. Eu acho que a pior coisa que se tem é quando a verdade está na sua frente e você não quer. A gente vê isso como realidade quando a gente vê esses debates, né? Quando a gente entra, vê um debate, a gente passa até raiva. Estava comentando com o Gabriel, teve um debate que eu passei até raiva, gente. A verdade estava ali, camarada, né? O sol da justiça, meus amados irmãos, estava lá. A verdade estava lá, mas eles não se alegraram. Isso é uma coisa para a gente observar. A luz do mundo estava lá, mas eles não se alegraram. Não se alegraram. E segundo ponto, e segunda verdade também, ele é a luz que ilumina o caminho. Os irmãos citam de cor, ou já sabem desse versículo, o salmista ele diz expressamente que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o mundo, meus amados irmãos, em meio às trevas, Cristo é a luz. E aqui Cristo não é uma luz. O texto não diz isso. Já ouvi pessoas em conversas dizerem assim, mas Cristo, ele não está dizendo que ele é a única luz. E de fato, ele aqui não está dizendo que ele é a única luz, mas ele está dizendo que ele
é a luz. E existe uma diferença no português para isso. Uma coisa é dizer que ele é uma luz. Isso quer dizer que ele é uma luz dentre outras. Mas quando ele diz eu sou a luz, aí já é diferente. É a mesma coisa eu dizer assim, eu vou pegar um ônibus. Pode ser qualquer ônibus. Vou pegar um. Outra coisa é eu dizer, eu vou pegar o ônibus. Conseguiu entender? Quando ele diz, eu sou o caminho, meus amados irmãos, ele não está dizendo que existem vários caminhos. Ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é a luz da vida, ele é o criador do mundo. Ele é quem ilumina as trevas. Ele é aquele que, assim como coluna de fogo para guiar o povo, ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador que nos guia até o fim. Glorificado seja o seu nome. Assim, meus amados irmãos, como ele guiou aquele povo, ele guia o seu povo, a qual nós fazemos parte, para a vida eterna. Glorificado seja o seu nome. Portanto, meus amados, descarte esse negócio aí de Ellen G. White, que é a luz menor. Não existe luz menor, não. Fuge desse negócio. Heresia. Cristo é a única luz. Cristo é a única verdade. Hoje nós vivemos no mundo, e é interessante falar isso, porque estamos em um ano complicado, onde muitos dizem que a verdade é relativa. Cristo é a única verdade. Não existe luz nenhuma a não ser Cristo. Não existe verdade nenhuma a não ser Cristo. E hoje nós temos visto os cristãos muito fracos. Essa é a realidade. Porque cada falsas luzes, né, ofuscam a sua mente e acabam se aderindo a muitas coisas. Por isso, meus irmãos, a importância da gente orar pela reunião do Supremo Conselho. Para que a luz de Cristo esteja naquela reunião. Que as decisões sejam decisões sábias, guiadas através da luz da palavra de Deus. Os irmãos não estão vendo as notícias? Presbiteriana, a Igreja Presbiteriana Unida, que rompeu com a presbiteriana, principalmente no século, na década de 50, autorizando certas entradas para pessoas homoafetivas. Desculpe abrir esse parênteses que não tem nada a ver, mas essa é a realidade. Eu, como presbítero, nós, como oficiais, nós, como povo de Deus, precisamos debater sobre isso, ir contra isso. Precisamos defender, portanto, o Evangelho. Pois Cristo nos disse que nós somos luz do mundo. Não é isso que ele diz em Mateus, capítulo 5? Vós sois a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos agir em conformidade com Cristo, que é a luz do mundo. Segundo ponto, dos versos 13 até o verso de número 18, perdão, Cristo diz algo muito interessante. Acompanhe comigo do verso 13. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu, ou sou eu, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim.
Aqui, meus amados irmãos, judeus, eles querem pegar o Jesus a qualquer momento. O que ele vai utilizar? Agora do argumento. Tá? Tu está chamando de luz do mundo? Você se chamou de água viva. Você está fazendo milagres. Você continua ainda declarando-se como Deus, o Messias prometido, o Filho do Homem. E aí os judeus, eles usam de algo muito complexo. Acompanhe o argumento do porquê que eles perguntam isso a Jesus, no capítulo número 5, a qual nós já expomos, versículo de número 31. Volte aí mais um pouquinho, para a gente poder compreender o porquê os judeus aqui perguntam. Olha aí, o que está escrito aí? Vamos lá. Se eu testifico, Jesus falando, de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. O que os fariseus pegaram? Vou usar isso daí. Já que ele falou que se ele está testificando dele mesmo, o testemunho dele não é verdadeiro, então por que agora ele está falando que é a luz do mundo, que é a água viva, que é filho, né? Por que ele está falando isso? De novo, os judeus interpretaram erroneamente a Cristo. Naquela passagem de João, capítulo 5, verso 31, ele está falando justamente sobre a justiça própria, a glória própria. Eu acho que eles esqueceram, só pega o que lhe apraz. Porque no verso de número 30, do capítulo de número 5, a qual nós lemos, Jesus fala, eu não busco glória para mim mesmo. E é por isso que se eu buscar glória para mim mesmo, o meu testemunho é falso. É porque não estou buscando aqui glória para mim, mas glória para Deus. Aqui ele está dizendo, eu posso dizer isso porque eu sou a luz do mundo. Porque o Pai testifica de mim. É Ele quem envia, Ele quem me enviou, melhor falando. Por isso eu posso dizer, eu sou a luz do mundo. Por isso que eu posso dizer, eu sou a água viva. É por isso que eu posso dizer, porque o Pai testifica de mim. E aqui, meus amados irmãos, os acusadores não puderam falar nada sobre Cristo, porque Cristo usa o argumento, vocês não podem falar nada de mim, vocês não me conhecem, vocês nem sabem de onde que eu sou e nem para onde eu vou. Vocês julgam segundo a carne, vocês julgam segundo o seu próprio querer. O seu julgamento é um julgamento totalmente humano, totalmente carnal. Isso bate muito com o que a gente está falando por aqui, né? Também nas cartas aos Coríntios, né? O pastor também está falando sobre os dons espirituais. Vocês fazem os dons como se fosse pela sua própria carne. Por isso que por isso que Paulo diz, melhor falando, vocês são carnais. Vocês não são espirituais. Os dons que vocês tanto dizem que têm, na realidade, são carnais, não espirituais. Assim como aqueles acusadores fariseus também queriam julgar Cristo segundo as suas próprias leis. Aqui Jesus diz, eu testifico de mim mesmo. Até porque, primeiro, vocês não sabem de onde eu sou, nem para onde eu vou, nem para quem eu vou. Primeiro, eu não preciso nem de testemunho, nem de testificação, porque eu sou o próprio Deus. Jesus precisava testificar a si mesmo. Ele diz, olha, vocês querem que eu testifico de mim mesmo e o meu Pai testifica de mim. E mais à frente, João, nas suas cartas, ele vai dizer, 3 testificam, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês não querem 2 pessoas? Eu testifico de mim mesmo e o Pai testifica de mim. Não é isso que diz a sua lei?
Aqui, meus amados irmãos, Jesus revela a escuridão do coração daquelas pessoas, porque eles não conhecem a luz do mundo. Eles poderiam até experimentar fisicamente Jesus naquele momento, contemplar ali seu rosto, mas não puderam presenciar Cristo no seu coração. Eles perseguiram cegos, mas caíram ou cairão em seu próprio engano, pois a luz de Cristo não brilhou. É aí que Hebreus entra, nessa discussão, Hebreus capítulo número 6. É impossível que alguém que viu a Cristo, é impossível que alguém que experimentou as coisas, ela venha a se arrepender novamente. Judas, por exemplo, nunca foi salvo. Essa é a realidade. Apesar dele ser chamado, apesar dele fazer o que ele fez, apesar dele andar com Cristo, ele nunca foi regenerado. Isso é grave, meus amados. Eu acho que o pior de tudo é aquele que não conhece a verdade, é aquele que vive, que convive com a verdade, mas não quer essa. Isso é ruim. Acho que, como eu disse, isso é pior do que qualquer outra coisa. É aquele que andou, é aquele que viu, está ali à frente com o Filho de Deus, mas eles preferem rejeitá-lo. Deus, meus amados irmãos, não precisa de validação do homem. Ele não precisa de validações humanas. Ele não precisa de se validar para alguma coisa. Ele é o próprio Deus. Ele não precisa de aceitações humanas. Ele se revela a nós, quebrando a nossa cegueira. E até a nossa aceitação depende dele. Calvino, meus amados irmãos, ele comenta em algumas partes de João que a cegueira dos judeus não era falta de evidências, mas consequência da corrupção do seu coração. A evidência estava ali. Ele fez, ele transformou água em vinho, ele curou aquele homem no sábado, ele agiu de forma maravilhosa, poderosa, extraordinária. Ou seja, a evidência não faltava. O que a causa da cegueira, a cegueira dos judeus era consequência da corrupção do seu próprio coração. E isso é muito triste, meus amados irmãos. Muito triste. Muito triste. E aqui, meus amados irmãos, por fim, nós precisamos entender que há uma relação da luz com o Pai. A Trindade, ela é uma Trindade que ela não está solta. As vontades não se divergem, a verdade não se destoa, a autoridade também não se destoa. Ela não é indivisível, podemos assim dizer. A obra de Cristo aqui, ela, portanto, a obra da Trindade, portanto, meus irmãos, é evidente aqui. E aqui Jesus fala sobre a relação dele com o Pai nos versos 19 e 20. Acompanhe comigo. Então eles lhe perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilaço, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegado a sua hora. Novamente, meus amados irmãos, está o erro de muitas pessoas.
principalmente dos fariseus aqui. Eles estavam entendendo essa fala de Jesus como uma perspectiva humana, ou como uma perspectiva humana. A ideia, como muitos interpretam aqui, é que os judeus agora eles apelam para dizer assim: cadê teu pai? Cadê ele testifica de ti? Cadê? Traz ele aqui. Faça com que ele apareça. Cadê o teu pai? Quem é teu pai? Apareça aí. E aí Jesus responde novamente com a palavra que ele também repetiu, ou com o que ele falou, perdão, no capítulo de número 7, quando ele declara que ele é a água viva. Vocês não conhecem o Pai. Vocês vivem a vida de vocês com puro conhecimento. Vocês festejam, realizam essas festas, mas vocês não conhecem para que ela serve. E aqui, de novo, meus irmãos, eu falo, muitas das vezes estamos na igreja e achamos que nós somos cristãos porque viemos ao domingo, o dia do Senhor. E nós falamos, o dia do Senhor. E nós comemoramos a ceia. Comemos o pãozinho, tomamos o cálice. E nós, de vez em quando, reunimos juntos com nossos irmãos, batemos um papo e tudo mais. Será que a nossa vida cristã, meus amados irmãos, está para a glória de Cristo e não a nossa? Será que somos como esses homens que achamos que a nossa vida cristã é satisfeita pelo fato de nós estarmos aqui aos domingos? Que Deus afaste isso de nós. Porque a vivência cristã, meus amados irmãos, não está em quatro paredes. Isso não é discipulado. A vida cristã, ela está baseada na luz de Cristo nos nossos corações. Quando Cristo penetra o nosso coração, a nossa vida é satisfeita nele e somente nele. Ai de nós, meus amados irmãos, se a nossa vida cristã é baseada somente no nosso conhecimento acerca da lei. Ai de nós. Ai de nós. Inclusive, meus amados irmãos, Cristo rebateu tanto isso ao dizer que chegarão pessoas naquele último dia que dirão: Senhor, eu não profetizei em seu nome, no seu nome não expulsei demônios. E a pior coisa, o pior castigo é dizer: eu nunca vos conheci. Esse é o pior dos castigos. É alguém achar que participa, que faz e que acontece. No último dia nós podemos até dizer: Senhor, eu não participei do dia do Senhor. Eu até ajudei o irmão lá, fulano de tal. Isso nada de vale se Cristo, a luz de Cristo não estiver nos nossos corações. Eu acho que eu sou inclinado, melhor falando, a entender, meus amados irmãos, que dentro dessa fala é isso que esses homens aqui falavam. Vocês conhecem tanto, a sua religiosidade é tão superficial, vocês não conhecem o Pai. A pior coisa, o pior castigo que Deus pode nos dar é dizer: eu nunca vos conheci. É quando Cristo entrega o nosso coração às nossas próprias concupiscências. A pior coisa é quando Deus diz: vocês não me conhecem. Vocês não sabem para onde eu vou. Se a nossa vida cristã, meus amados irmãos, ela é baseada no que nós vivemos, no nosso trabalhar, no nosso vir aos domingos, e não a vida cristã, segundo a palavra de Deus, sem o discipulado, nós certamente não conhecemos a Deus. Se a nossa vida é baseada em trabalho, se a nossa vida não é baseada na satisfação de Cristo,
E como estávamos conversando pela manhã, também na sua volta, nós não conhecemos a Deus. Nós não conhecemos a Deus. E aqui, Jesus, ele fala de novo. Assim como ele falou lá no capítulo 5, a qual nós já lemos, e eu vou ler o verso 37. O Pai que me enviou, esse mesmo, é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, verso 39 do capítulo 5, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Um teólogo, ao fazer esse comentário de João, ele diz assim: os fariseus, pela pergunta que fazem, estão admitindo que eles realmente não sabem quem é Jesus, apesar das declarações anteriores de alguns habitantes de Jerusalém. Pior, olha só, a incapacidade deles de reconhecer Jesus testifica que eles realmente não conhecem o próprio Deus. O fato deles falarem que não conhecem a Cristo, também eles não conhecem o próprio Deus. Isso é terrível, meus amados irmãos. Isso é terrível. Jesus aqui, ele termina esse confronto, ele vai continuar com o confronto. Ele vai bater muito nos fariseus. Coitado não, né? Eles precisavam receber esse soco no estômago, podemos assim dizer. Mas ele termina essa passagem, verso de número 20, e João aqui, ele enfatiza isso. Jesus, ele fala em um lugar muito arriscado. Jesus não tem medo de ser preso. Jesus não tem medo de ser pego. Jesus, ele não tem receio de falar a verdade. Jesus, ele não tem receio de ser morto naquele momento. E aqui é evidente porque no verso de número 20, ele vai dizer que ele proferiu, João vai dizer que ele proferiu essas palavras no lugar do gasofilaço. E esse lugar do gasofilaço, meus amados irmãos, onde se lembrarem outras passagens correlatas, que era no templo. Especificamente no lugar chamado lugar das mulheres. Né? Esse lugar, meus amados irmãos, era o mais acessível do templo. Era o mais... tinha mais passagem de pessoas naquele lugar. E, para piorar, ele estava falando, esse lugar é perto do Sinédrio, que era onde realizados os julgamentos. O autor aqui, ele enfatiza que Jesus estava naquele lugar, corrigindo, perto daqueles homens fariseus, possivelmente do Sinédrio, por estar próximo, explicando que aqueles homens não viviam aquilo que eles conheciam. E o autor mais à frente vai dizer que ele não foi pego porque não chegou a sua hora. De novo ele diz: aqueles homens não conseguiram prender ele porque não é chegada a sua hora. Aqui nós vimos, meus amados irmãos, a ênfase que o autor aqui dá ao lugar, não só por isso, mas também pelo fato de algumas passagens correlatas. Nós lemos aqui várias passagens, principalmente como da viúva, que dá a oferta, possivelmente o olhar dessa passagem é justamente nesse lugar e nesse exato lugar. Para confrontar que nós achamos, e os fariseus achavam, que dar o dízimo, isso era o suficiente para adquirir a salvação. Projetar a lei, executar as coisas, isso o salvaria.
O fato deles conhecerem a lei os salvaria. Nada adianta conhecer a lei, meus amados irmãos, se não conhecer o dono da lei. Nada adianta nós sabermos teologia, aqui não estou falando que teologia é ruim, mas nada adianta nós conhecermos teologia sem antes conhecer ao Senhor. É por isso que João Calvino, ao escrever as suas Institutas, ele vai dizer que nós precisamos conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Aqueles homens diziam que conheciam a Deus, mas não conheciam. E aqui, meus amados irmãos, temos apenas 4 aplicações dentro desse texto para encerrarmos. Você segue Cristo apenas como inspiração? Muitos, meus amados, dizem que seguem a Cristo porque ele fala palavras bonitas. Ele fala sobre o amor. Ele fala palavras de sabedorias que são lindas e de fato são. Mas será que nós vivemos ele como nosso Senhor e o nosso Salvador? Será que seguimos a Cristo? Porque o texto diz: quem me segue não andará nas trevas. E aqui seguir, meus irmãos, é estar atrás. O termo aqui, seguir, é um termo também que está relacionado ao ser discípulos. Significa seguir um mestre. Será que nós vivemos isso? Existem, meus irmãos, pessoas que frequentam a igreja, conhecem de Bíblia e até defendem valores cristãos, mas nunca entregaram o governo da sua vida a Cristo. Quando Cristo diz: eu sou a luz do mundo, ele diz: eu sou o caminho também. Quem me segue não andará nas trevas. Quando nós entregamos o nosso coração ao governo de Cristo, meus amados irmãos, estamos andando na luz. Segundo ponto, meus amados irmãos, segunda aplicação, é muito possível cantar no culto, ensinar aqui na escola bíblica dominical, servir a igreja, conhecer teologia, mas nunca enxergar Cristo pela fé. É possível. Como eu já disse aqui, tem vários casos de pessoas, os próprios fariseus são pessoas que eles serviam tanto, inclusive na frente da sinagoga levantavam as suas mãos e oravam alto. Inclusive eles davam oferta, isso é muito lindo, né? Bonitinho, dar oferta. Mas não conheciam Cristo, não enxergavam Cristo pela fé. Isso para a vida do crente, quando ele escuta isso, meu irmão, isso daí é uma vergonha. O tolo não. O tolo, ele vai... Sensato, ele vai seguir sobre a sua própria ótica. Para ele está tudo bem, para ele está tranquilo. Mas para o crente, para o salvo, para o eleito do Senhor, meus amados irmãos, isso é uma vergonha. Porque nós não podemos tratar o culto, a escola bíblica dominical, servir a igreja, conhecer a teologia, sem que Cristo seja conhecido, sem que enxergamos Cristo pela fé. Em terceiro ponto de aplicação, meus amados irmãos, os fariseus pensavam conhecer Deus melhor do que qualquer pessoa. Mas Jesus, ele afirma aqui justamente o contrário. É possível, meus amados irmãos, defender o presbiterianismo com muita força. Teologia reformada com muita força. Os valores cristãos com muita força. Guardar as tradições, fazer boas obras, mas ainda é necessário conhecer a Deus. Tem muitas pessoas, e aí eu faço esse questionamento. Pergunte a 3, passando a rua. Tu conhece a Deus? A pessoa vai responder que sim. João Calvino, meus amados irmãos, em uma frase, ele diz que toda tentativa de conhecer Deus sem Cristo é um labirinto sem saída.
Toda tentativa de conhecer a Deus sem Cristo é como um cego no tiroteio. É como um cego andando errante. Por isso, meus amados, nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos urgentemente conhecer a Deus. A oração que nós fizemos aqui é urgente conhecer a Deus. Porque tudo para a nossa vida é urgente. Meu Deus do céu. Né? Acabou lá o pão da nossa casa. Tem que comprar agora. Senão a gente fica com fome. É urgente. Acabou o remédio lá. Tô com dor de cabeça. Urgente. Tem que correr, pegar o carro e ir na farmácia. É agora. Por que para Cristo é diferente? Por que para conhecer a Cristo, para ler a Bíblia, é diferente? Por que para vir ao domingo, Senhor, está muito frio, é diferente? Meu Deus, que eu não viva isso, Senhor. Por que, Senhor, nós vivemos assim? O Senhor está voltando. É urgente. Se vocês não cuidarem da sua família, a teologia liberal vai cuidar. Se vocês não fazem culto doméstico, a escola marxista, meus amados irmãos, vai cuidar. Se eu não cuidar do meu coração, o mundo cuida. Se nós não cuidarmos em guardar essa palavra dia e noite, os nossos pés tropeçam. Portanto, meus amados, conhecer a Deus é urgente. Da mesma forma que propagar a nossa fé é urgente. Isso eu estou falando para mim, meus amados irmãos, também. Nós precisamos viver uma vida de discipulado urgente. Urgente. Agora, tem que ser agora. A congregação de Petrópolis tem que mudar agora, meus amados irmãos. Nós precisamos viver Cristo agora. Nós precisamos mudar a nossa ótica agora. Nós precisamos ser a luz do mundo agora. Cristo diz, inclusive nessa perspectiva, em Mateus capítulo de número 5, que nós somos a luz do mundo, o sal. E luz que ilumina e sal que não salga, meus irmãos. Cristo mesmo diz. É como se fosse uma luz em cima do topo e ninguém enxerga. Ou uma lamparina debaixo da cama que ninguém vai enxergar. Ou um sal que é jogado, lançado fora, porque não salga. Nós precisamos viver Cristo. Nós precisamos conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Portanto, a quarta aplicação e a última, meus amados irmãos, é que a igreja existe para refletir essa luz. Aqui, quando Jesus fala que vós sois a luz do mundo, ele não está dizendo que nós somos a fonte. Nós somos o reflexo da luz em Cristo na nossa vida. Portanto, meus amados irmãos, assim como Pedro fala que somos lapidados na nossa vida como ouro refinado no fogo, e ele utiliza essa imagem justamente para dizer a imagem final, o produto final do fogo, do ouro refinado no fogo, é para que o ourive ali, ele enxergue o seu próprio reflexo. Quando o ourive enxerga o seu próprio reflexo, ele diz, o ouro está bom. Assim como Cristo nos refina como ouro, aquecidos nas grandes tribulações da nossa vida, para que a imagem de Cristo, o reflexo do ourive que é Cristo, seja refletido na nossa vida, meus amados irmãos.
Nós somos a luz do mundo? Somos? Refletimos Cristo? Quando a igreja, meus amados irmãos, ela perde o Cristo do centro, ela continua com a estrutura. E é bonito. A estrutura é bonita. A reunião dos irmãos, a igreja reunida é bonita. Mas será que durante a semana nós vivemos igreja? As programações e eventos, pode-se fazer tudo. Pode-se ter grandes eventos. Pode ter fumaça saindo daqui enquanto o irmão Ageu está falando. Mas se nós não refletirmos a luz de Cristo na nossa vida, de nada isso adianta, meus amados irmãos. Nós seremos apenas penumbra. Seremos apenas penumbra. Nossa missão, então, como igreja, meus amados irmãos, é refletir a Cristo. E reflita isso no seu coração, meus amados irmãos. Nós temos sido luz do mundo? Temos refletido a Cristo nos nossos corações? Na nossa vida? Quando nós saímos daqui? O que as pessoas olham para a gente? Luz ou uma penumbra? Que Deus tenha misericórdia de nós, meus amados.